Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me dessa semana. Estamos estudando aí o livro de Doutrina e Convênios, no capítulo 12, 13, e essa semana entraremos também no Joseph Smith História, de 66 a 75. E o tema dessa semana é A Vós, Meus Conservos. Então nós vamos aprender os seguintes tópicos. Quem foi Joseph Knight Sr., sacerdócio arônico foi restaurado por João Batista, as ordenanças nos dão acesso ao poder de Deus e o que são as chaves do sacerdócio. Então esses são os tópicos que nós vamos aprender ao estudar aqui esses temas. Bom, primeiramente no capítulo 12 de Doutrina e Convênios, fala a respeito desse homem, esse servo de Deus, chamado Joseph Knight Sr. Ele ajudou temporal e espiritualmente Joseph Smith durante o ministério do profeta. Então, esse capítulo 12 fala exatamente sobre esse homem. E Joseph Smith, ele recebeu uma revelação registrada em Doutrina e Convênios 12, a respeito da fidelidade de Joseph Knight. E ele disse: foi fiel, leal, imparcial, justo, exemplar, virtuoso, gentil e nunca se desviou para a esquerda ou para a direita. Ele é um homem reto. Então, nós aprendemos aí o testemunho de Joseph Smith sobre esse homem reto que era Joseph Knight Sr. E o versículo 6 a 8 diz: E agora, como pediste, eis que te digo, guarda meus mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Eis que falo a ti e também a todos os que têm o desejo de trazer à luz e estabelecer essa obra. E ninguém pode participar dessa obra, a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo o que lhe for confiado. Então, ou seja, para você ser um servo, né, e queira participar dessa obra de Deus, aqui serve o exemplo de Joseph Knight Sr., que ele tinha essas qualidades e ele foi um instrumento aí, um servo que ajudou a estabelecer a obra de Deus aqui, porque ele era um homem humilde, ele era um homem cheio de amor e tinha muitas qualidades como fé, esperança e caridade. Então nós devemos ser dessa maneira se nós quisermos participar da obra de Deus. E no capítulo 13, ele fala a respeito da restauração do sacerdócio. Então, nós sabemos que nós passamos já por um período de apostasia, onde o poder e a autoridade de Deus foi tirado aqui da terra, e que esse poder e essa autoridade ela foi restaurada através do profeta Joseph Smith. E esse capítulo 13 fala a respeito dessa restauração do sacerdócio. Então, o primeiro foi o sacerdócio arônico, foi restaurado por João Batista. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre a restauração do sacerdócio. E vamos aprender onde nas Escrituras podemos aprender sobre a restauração do sacerdócio arônico, em que data foi restaurado o sacerdócio arônico, qual era o nome do anjo que restaurou o sacerdócio arônico à terra, conferindo a Joseph Smith e Oliver Cowdery, como o sacerdócio arônico foi conferido a eles, e o que mais o anjo prometeu que Joseph e Oliver receberiam e de quem o receberiam. Então, essas são as respostas que nós vamos encontrar agora. Bom, a primeira é, onde nas Escrituras nós podemos aprender sobre a restauração do sacerdócio arônico? A resposta é em Joseph Smith, História, ou Doutrina e Convênios, no capítulo 13. Nós vamos aprender sobre a restauração do sacerdócio. E a segunda pergunta, em que data foi restaurado o sacerdócio arônico? A resposta é 15 de maio de 1829. Terceira, qual era o nome do anjo que restaurou o sacerdócio arônico à terra, conferindo a Joseph Smith e Oliver Cowdery? A resposta, seu nome era João, o mesmo que é chamado João Batista no Novo Testamento. Quarta, como o sacerdócio arônico foi conferido a eles? E no 66 ele explica, continuávamos ainda o trabalho da tradução, quando no mês seguinte fomos certo dia a um bosque para orar e consultar o Senhor a respeito do batismo para a remissão dos pecados, mencionado na tradução das placas. Enquanto orávamos e invocávamos o Senhor, um mensageiro do céu desceu em uma nuvem de luz e, colocando as mãos sobre nós, ordenou-nos, dizendo, e assim fomos batizados. E eu batizei o primeiro e, em seguida, ele batizou-me. Após o que,
Coloquei as mãos sobre sua cabeça e ordenei-o ao sacerdócio arônico. E em seguida, ele pôs as mãos sobre minha cabeça e ordenou-me ao mesmo sacerdócio, pois assim nos fora mandado. Então, essa é a resposta de como o sacerdócio arônico foi conferido a eles, ou seja, pela imposição das mãos. Quinta, o que mais o anjo prometeu a Joseph e Oliver receberiam e de quem o receberiam? E a resposta é, sob a direção de Pedro, Tiago e João, que possuíam as chaves do sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio esse que, declarou ele, nos seria conferido no devido tempo. Então, eles receberam o quê? As chaves do sacerdócio de Melquisedeque e receberam de quem? Pedro, Tiago e João. Nós aprendemos a respeito da importância de João Batista nessa restauração do sacerdócio. E no Novo Testamento, nós aprendemos mais sobre a importância de João. Quando o Senhor diz, no versículo 13 do capítulo 3 de Mateus, então veio Jesus da Galileia a João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então, Jesus Cristo ele foi batizado por João Batista, esse mesmo que ajudou na restauração do sacerdócio arônico. E no 16, e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então nós vemos aqui, aprendemos a importância de João Batista para essa ordenança do batismo, né, para que ela fosse realizada. Quando eles estavam traduzindo ali as placas, eles se depararam com a importância de ser batizado na igreja, e aonde aparece, então, João Batista como instrumento nas mãos de Deus para restaurar o sacerdócio arônico, para que essa ordenança do batismo fosse realizada. O mesmo João Batista que batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. As ordenanças nos dão acesso ao poder de Deus. Então, primeiramente, o que são ordenanças? Rituais e cerimônias sagradas. As ordenanças consistem em ações de significado espiritual. Também pode ser as leis e os estatutos de Deus. As ordenanças na igreja incluem a bênção dos doentes, a bênção do sacramento, o batismo por imersão, a bênção de crianças, a concessão do Espírito Santo, do sacerdócio, as ordenanças do templo e o casamento do novo e eterno convênio. Então, isso são ordenanças. Quais são as ordenanças e quais são as bênçãos de cada ordenança? Então, primeiramente, após o batismo, aqui nós temos o recebimento do dom do Espírito Santo. Então, essa é uma ordenança. E a bênção dessa ordenança a gente encontra no capítulo 14 do livro de João, no versículo 26, e diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, essas são as bênçãos do recebimento do dom do Espírito Santo. Quais são outra ordenança? A ordenança do batismo. E as bênçãos nós vemos no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38. E diz: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essas são as bênçãos de nós realizarmos essa ordenança do batismo. Remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados e recebimento do dom do Espírito Santo. A ordenança do sacerdócio de Melquisedeque. Esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém as chaves do ministério do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças, manifesta-se o poder da divindade. Em suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne, pois sem isso nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Então essas são as bênçãos do sacerdócio de Melquisedeque. Outra ordenança importante na nossa vida, as ordenanças realizadas nos templos, e aqui eu trago uma imagem do Templo de São Paulo. Essas ordenanças são iniciatórias, investiduras e selamento no templo. E a bênção a gente encontra em Doutrina e Convênios, no capítulo 13, de 1 a 4, diz: na glória celestial há 3 céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nessa ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento.
e se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino, ele não poderá ter descendência. Então, se nós quisermos alcançar os mais altos graus elevados de bênçãos e glórias, nós precisamos realizar essas bênçãos, essas ordenanças, na verdade, né, dentro do templo. O que são as chaves do sacerdócio? As chaves são o direito de presidência, ou o poder conferido por Deus ao homem para dirigir, controlar e governar o sacerdócio de Deus na terra. Os portadores do sacerdócio, chamados para posições de presidência, recebem as chaves das mãos dos que têm autoridade sobre eles. Os portadores do sacerdócio só exercem o seu sacerdócio dentro dos limites definidos por aqueles que têm as chaves. O presidente da igreja é a única pessoa na terra que tem todas as chaves do sacerdócio e que está autorizada a exercê-la plenamente. Aprendemos em Mateus, no capítulo 16, 19, no Novo Testamento, que Pedro recebeu as chaves do reino. E diz: "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Então, nós vemos aqui a importância de ter as chaves do reino de Deus sobre a face da terra. E Pedro, ele tinha essas chaves. E com a restauração do sacerdócio, todas essas chaves, elas passaram a se tornar presentes novamente na face da terra. Qual é o propósito de uma porta? Bom, essa é uma pergunta fácil e simples, todos nós sabemos a resposta, né? Mas eu trago aqui um resumo. A porta, ela fica na abertura de uma entrada para outro lugar. Além disso, uma porta pode nos manter do lado de fora ou de dentro. Então, esse é o propósito de uma porta, todos nós sabemos. E como uma chave se relaciona com a função de uma porta? Nós também sabemos a resposta. Uma chave, ela tranca e destranca uma porta. Quando usamos uma chave para destrancar uma porta, ela nos permite passar e ver o que tem do outro lado. O Senhor, ele usa chaves como um símbolo para representar a autoridade do sacerdócio que tranca e destranca o caminho para recebermos oportunidades e bênçãos eternas. Então, se nós quisermos receber essas bênçãos eternas, nós precisamos fazer parte de todas essas bênçãos e ordenanças que foram restabelecidas através da restauração do sacerdócio e através dessas chaves de quem possui a autoridade para presidir o reino de Deus sobre a face da terra. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês esses ensinamentos a respeito do sacerdócio, a importância do sacerdócio aarônico e o sacerdócio de Melquisedeque, que foram restaurados sobre a face da terra por quem possuía a autoridade. E através dessa restauração, todas as ordenanças de Deus puderam ser novamente realizadas aqui na face da terra, para que um dia a gente pudesse voltar à presença dele. Sem as ordenanças, ninguém volta à presença de Deus. E somente através com o poder e a autoridade do sacerdócio é que essas ordenanças podem ser realizadas. Então, esse capítulo de Doutrina e Convênios, ele ensina a respeito da importância dessas ordenanças e da importância do sacerdócio restabelecido e restaurado novamente sobre a face da terra. Eu deixo essa aula com vocês e convido vocês a estudarem as próximas aulas e que nós estaremos juntos aqui, estamos juntos na semana que vem. Muito obrigado a todos, um forte abraço.